Boa tarde. Quem assiste à TV, especialmente nos horários nobres, não precisa se esforçar muito para constatar que em muitas novelas e até nos famosos shows da vida real, como Casa dos Artistas e Big Brother, apresentam muitas cenas de sexo e exploram bastante a sensualidade feminina. Sem falar nos programas de final de semana e também nos anúncios comerciais. Até capas de cadernos e pastas escolares procuram antecipar nas crianças o desejo sexual. O Leme Notícias de hoje quer falar sobre o fenômeno da erotização da mídia, especialmente na TV. De que forma esta erotização influencia a formação das crianças em sua sexualidade? Que consequências isso pode trazer para elas? E os jovens e mesmo casais também são influenciados pela onda de sexo na mídia? Para conversar conosco sobre este tema, a psicóloga Cristina Domingues Pessoa Hildebrand, formada desde 1980, atua na psicologia clínica desde 1981. O Leme Notícias está começando. Fique ligado, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Pronto. Erotização, um tema bastante polêmico e que ativa a mente das pessoas, principalmente, como nós dissemos na abertura do programa, com relação aos programas de televisão. Conosco aqui a Cristina Hildebrand, psicóloga, muito prazer em recebê-la, Cristina. Prazer é meu. E é um assunto bastante polêmico. E como é que faz? O que os pais fazem com essas crianças? É um prazer estar aqui com você, poder Obrigado. Conversar um pouco a respeito desse assunto que realmente eu acho que cabe a gente poder discutir, refletir a respeito, né, desse excesso que tem realmente aparecido a todo momento na mídia, né, excesso a nível da sexualidade. Eu acho uma coisa muito importante, porque o que tem acontecido é o que a gente percebe é que a televisão tem banalizado a erotização. Você acha que há um abuso nesse sentido? Tem. Eu acho que acaba prejudicando realmente o desenvolvimento da criança e do adolescente, oferecendo, atrapalhando para que ele construa essa identidade sexual dele no ritmo próprio. Então é apressado, é acelerado, é despejado, ele é bombardeado por cenas de todo tipo, né, que a criança não está preparada para digerir. A partir de que idade seria esse preparo, vamos dizer assim? Eu acho que a sexualidade, a identidade sexual, ela é construída na relação com a família desde pequenininho, né? Mas na relação afetiva com os pais, com os familiares mais próximos, a criança vai construindo e aprendendo a canalizar os impulsos eróticos, na medida em que eles vão acontecendo de acordo com os limites da família. Então isso vai sendo construído gradativamente. E o que está acontecendo é que, normalmente, a criança é exposta a vários estímulos que, normalmente, estão alheios à realidade dela, né? E ela não tem condições de lidar bem com isso. Ao invés de poder ser uma coisa que possa facilitar o desenvolvimento dela, acaba trazendo um prejuízo. Se eu pudesse comparar de uma forma mais concreta, eu diria, por exemplo, que é oferecer para uma criança, não é, um bebê, uma feijoada, faz tão mal. Vai fazer mal, exatamente, evidente. Como você oferecer uma quantidade de estímulos sexuais inadequados para aquela criança antes da hora. E isso atrapalha a vida da criança em que sentido? Na escola, na relação com as pessoas? Como é que é esse tumulto na cabeça da criança? Eu acredito que atrapalha a identidade sexual, a busca do autoconhecimento. Um aspecto interessante que eu acho que é importante relatar a respeito dos elementos que eles fornecem para a identificação, principalmente com as meninas. Normalmente a figura feminina é muito colocada de uma forma como objeto sexual, para ser usado e descartado, né? Então isso fornece não como um ser humano para ser lidado na sua totalidade.
isso fornece um modelo muito negativo para a menina ir se identificando e buscando ter uma identidade íntegra, né, inteira, para ela se relacionar e ser respeitada como um indivíduo, né, feminino. Então, nessa construção, um outro aspecto interessante também é o fornecimento que a televisão das crianças aos jovens de pessoas muito bonitas, bem apresentadas, jovens atraentes. Geralmente os artistas, os galãs que as crianças gostam, né? Gostam, e eles acabam se identificando. Normalmente apresentam um ato sexual sem nenhum tipo de consequência que faz parte desse ato, né? Como as doenças, a gravidez. Então a criança não tem noção exatamente dessa consequência e se identifica com aquilo que ela idealiza, né? E um outro aspecto interessante também a respeito dessa idealização, eu acho que tira um pouco a possibilidade das pessoas, de uma forma geral, seja criança, adulto e adolescente, de poder buscar o prazer e a realização na realidade e não em modelos inatingíveis. Aquela coisa meio que fictícia, né? Agora, atrapalha mais o garoto ou a garota? Ou a confusão mental é a mesma para ambos? Eu acredito que o prejuízo é intenso para os dois. Aliás, para o adolescente também. Eu acho que tudo tem que ser dado na medida certa. Eu acho que cabe mesmo à sociedade, às pessoas dentro de casa, nas universidades, nas escolas, e até com os produtores de televisão e com os profissionais da mídia, poder refletir muito seriamente a respeito disso, né? Agora, Cristina, com relação a essa questão, você falou na escola, nós dissemos aí na abertura do programa, as pastas, os cadernos, as capas desse material escolar que a criança normalmente utiliza, já tem lá a garotinha, já tem a moça, às vezes até própria de alguns artistas também, essas fotos. Isso aí já também atrapalha ou não? O que ela vê, né? Eu quero um caderninho da fulana, porque ela está bonita, porque ela é isso, porque ela é aquilo. E são normalmente imagens onde a gente percebe um excesso da sensualidade, né? Então é como se também não permitisse que a criança vá experimentando. Ela quer fazer porque a Carla Pérez fez, entendeu? São alguns modelos que você oferece para a criança numa capa né? E que a criança acaba não buscando internamente o que ela deseja, o que ela pode, os próprios limites. Aquele modelo externo passa a ser imposto inconscientemente. A criança não percebe isso, mas a criança busca. Então ela vai dançar como, né, a loira do Tchan, e seria mais o quê, mas acaba impondo um modelo, e que é muito forte, né? Então, mas como é que isso aí poderia, ou teria alguma forma, por exemplo, de ser proibido, ou isso seria uma medida radical demais? Eu acho que tem muitas pessoas se mobilizando com isso. Li a respeito de uma pesquisa que o Ibope fez até para o Ministério da Justiça, preocupado exatamente com essa responsabilidade social e pública, não é? A respeito não seria uma censura, mas esse código de ética que teria que estar por detrás, exatamente pelo menos das para conduzir de uma forma mais ordeira, vamos dizer assim. Sim, eu acho que mais séria, mais competente, né? E de acordo e respeitando o telespectador, porque eu acho que é uma coisa muito séria esse respeito, e não ficar essa ganância de em busca de uma audiência a qualquer custo. Eles apelam, né? E passa aí a defrontarmos com os desrespeito. E tem também um grupo que acabou sendo iniciado pela própria Marta Suplicy, de vários profissionais questionando exatamente esse aspecto da responsabilidade, dos limites, até onde deveria ir a respeito da sexualidade na mídia. Agora eu pergunto para você, Cristina, a posição dos pais em relação a tudo isso, desliga a televisão, não deixa o filho acompanhar esses movimentos que estão aí, o caderno tem que ser encapado, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, como é que faz? Eu acho que aí a criança está exposta de uma certa forma que não tem como frear. E os pais começam a perceber que nós somos impotentes diante de toda essa força da propaganda e desses modelos que aparecem. Quer dizer, não adiantaria imaginarmos que seríamos capazes de controlar tudo,
né? É inviável. Eu acho que o que a gente pode fazer sim é refletir, discutir, buscar alternativas, mas não tem como um pai conseguir controlar tudo. Ele tem que passar para o filho princípios, valores, isso tem que estar muito consciente, isso vale muito, isso pesa muito, né? Mas controlar o tempo todo tudo é inviável, né? Ele vai realmente entrar em contato. Agora, no seu consultório, na sua clínica, esses problemas são costumeiros no dia a dia? Você lida muito com isso? Não necessariamente, diretamente com relação a isso, né? Acho que é uma questão mesmo da gente refletir sobre o que está acontecendo, né, na nossa realidade. Isso é uma coisa importante para nós fazermos isso. E uma coisa importante também foi outra pesquisa que mostrou que a criança, nossa criança aqui no Brasil, a criança brasileira, em média fica 3 horas por dia na frente de uma televisão. Diferente de outros países. Eu não sei o feedback de outros países, mas o importante é a gente perceber que é o tempo, quase o mesmo tempo que ela passa na escola. Quer dizer, então é uma coisa muito séria, é muito tempo que ela está recebendo informações, não é? Muitas vezes os pais não estão em casa, mas é importante que a gente tenha consciência da importância de ter um controle, um código, não é, ético, para dar uma freada nisso aí. Sim. Agora, além da televisão, que é o veículo que a criança liga e desliga a hora que quer, essa questão da internet já subindo um pouquinho mais para os adolescentes, dessa erotização também dentro da internet. Nós acompanhamos alguns casos aí, até chegando aos tribunais de assédio e principalmente na questão sexual. Essa internet também veio para piorar a situação ainda mais, ou você acha que não? Eu acho que é muito sério, porque você tem muita dificuldade de lidar com os limites, né? É tudo muito fácil, pode tudo, é tudo muito simples e muito mágico. Eu acho que esse é o grande problema, é tudo muita fantasia e pouca realidade. O adolescente não tem contato com a realidade, né? E acho que a internet oferece muito disso, esse distanciamento de uma realidade onde os limites não são claros. Ele acha que ele pode tudo, que ele está protegido, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa muito séria a nível de desenvolvimento mesmo, né? Ele precisa ir testando e conhecendo o que pode, o que não pode, como buscar na realidade a realização dele e não na fantasia. Mas ele precisa ter, né, Cristina, essa orientação de uma pessoa mais, lógico, mais vivida para colocá-lo num determinado caminho. E às vezes a rebeldia aí pesa bastante também, porque o colega faz, o outro também fez. Pesa, porque na medida em que você joga todo tipo de estímulo sexual para uma criança, ela começa a achar perceber de uma forma banal a sexualidade, achando que tudo é possível, pode tudo, a hora que ele quiser, entendeu? Então ele não valoriza também essa sexualidade. E isso acaba acarretando uma série de dificuldades, de desvalorização com relação àquilo. São também dificuldades que às vezes as crianças trazem a respeito de limites já lá do começo da infância, né? Então, muitas vezes os pais, com medo de frustrar os filhos, não colocam os limites adequados. Isso quando são pequenininhos, imaginam que quando são adolescentes vão conseguir controlar esses filhos. Por engano, eu acho que já é tarde demais quando ele se apercebe de que teria que colocar alguns limites. Normalmente o adolescente já não acata, né? Então é fruto de toda uma educação que começou muito lá atrás. Então essa educação, principalmente dos pais um pouco mais antigos aí, que não tinham essa facilidade de hoje, muitos deles não sabem como lidar com isso, porque foi uma sexualidade muito reprimida de pai e mãe, vamos dizer assim, e hoje ele não sabe como fazer com que o filho dele possa ser um pouco mais orientado ou tenha um pouco mais de esclarecimento. É esse problema também dentro de casa que eu acho que pesa muito. Sim, eu acredito que um outro aspecto que também interfere é que os pais desses adolescentes de hoje provavelmente foram aqueles adolescentes rebeldes que buscaram muita liberdade nos anos 60 e 70. Então isso que a gente percebe a nível teórico até é que induziu a um extremo de comportamento que é exatamente tratar os filhos com a liberdade que eles tanto lutaram para ter. E
caíram no extremo oposto, com muita dificuldade, que isso a gente observa, isso a nível de consultório é visível, né, a colocação de limites, de saber colocar, de frustrar esse filho, né, e perceber a importância que isso tem para a vida toda da criança. Cristina, nós vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já já para conversar mais a respeito dessa questão da erotização. O Leme Notícias vai a um breve intervalo e nós voltamos já já. É o Leme Notícias, primeira edição, hoje falando a respeito da erotização, principalmente a erotização infantil. E conosco aqui a psicóloga Cristina Pessoa Hildebrand, que está conversando e tentando fazer com que as pessoas possam ter uma clareza maior, principalmente em relação a esse problema. Cristina, vamos voltar um pouquinho naquilo que nós dissemos na abertura do programa. Casa dos Artistas e Big Brother. Estão lá dentro os artistas, estão lá dentro os galãs, estão lá dentro aqueles que estão na mídia praticamente o dia todo, é na revista, é no jornal. É uma situação que envolve um grupo de pessoas dentro de um determinado local e me parece que o que floresce mais é a questão da sexualidade, os edredons de ambas as casas aí. Como é que a criança vai entender essa situação de que ela começa a se envolver inicialmente com aquele que briga com aquele que não lava a louça, o outro que não lava a roupa, ela começa até a ver dentro dessa situação, muitas vezes, aquilo que ela tem dentro de casa mesmo, que deixa a roupa jogada no chão, a mãe está reclamando, mas nem sempre é só isso, né? Essa questão da sexualidade é o que mais aflora, é o que mais dá audiência, como você próprio frisou. E você vai fazer o quê? Vai pôr a criança para o quarto, você não vai assistir? Ah, mas eu quero ver e tal. Como é que nós vamos fazer? É uma questão também difícil de responder, porque eu acho que o mais importante era ter um controle de horário, né? E depois um outro aspecto é a gente questionar aí o que significa toda essa invasão da privacidade, o ibope que dá você poder entrar na intimidade do outro, o que significa, em termos emocionais, a perda da individualidade, da intimidade, né? Eu acho que é uma coisa muito séria e importante que esses programas nos levam a refletir. Mas, em termos de horário, como fazer com a criança? Porque eles colocam, às vezes, 8 horas da noite. Se você ligar às 5 horas da tarde, às vezes tem cenas a respeito de sexo na casa dos artistas. E a gente percebe claramente o quanto eles induzem para esse aspecto sexual, né? Eles vão criando oportunidades e permitindo mesmo que os artistas explorem esse lado sexual. Principalmente na casa dos artistas, onde se reúnem mesmo artistas, né? Sim. Então são as tiazinhas agora, a feiticeira, os jovens lá, os gêmeos, aquela coisa toda. Ainda no caso do Big Brother, são pessoas comuns que, com o passar do tempo, vão se valorizando também. Mas essa questão do artista mexe muito com a criança. Ela quer ver o que a tiazinha está fazendo, o que é. É muito importante, porque além de ser artistas, são artistas bonitos, interessantes. Você percebe? São pessoas que propiciam a identificação, né? São fáceis de você identificar no sentido de uma idealização. São pessoas bem-sucedidas, bonitas, com corpo bonito, né? Que têm sucesso, que têm fama, têm poder. Então, são vários aspectos que estão implícitos ali naquela figura e que na verdade, acaba levando e facilitando a identificação desses adolescentes. Precisa ter, acho que, princípios muito rígidos e muito firmes para que essas coisas não tenham uma interferência negativa. A escola, Cristina, de uma maneira geral, o primeiro grau, a escola, a infantil, o maternal, você entende que poderia já a partir daí as aulas de sexo, que muito se discutiu a respeito disso e até agora me parece que não se chegou a um consenso? Olha, Bispo, eu acho que o problema de dar aula de sexo é uma coisa que tem sido discutida, mas eu não sei se funciona completamente, porque você, na verdade, nessas aulas, você está separando a sexualidade e tentando ensinar
como fazer sexo para a criança. E eu acho que o objetivo não é tratar a sexualidade como uma coisa separada na vida da criança. Ela tem que estar integrada no desenvolvimento como um todo. E não deveria ser tratada como uma coisa misteriosa, difícil, né? Um tabu, ou uma coisa mágica também, que não é nada disso. Teria que ser tratada de uma forma bem natural, com os limites que tem, com as dificuldades que tem, de uma forma bastante realista. Porque é muito raro as professoras, os professores, enfim, saírem um pouquinho daquela didática, vamos dizer assim, para falar a respeito disso. Porque existe um interesse do jovem nessa questão e muitas vezes ele não vai falar com o pai nem com a mãe e fica conversando com o colega, com o vizinho, com informações, às vezes, ou em muitas vezes erradas até, né? E com o professor, com a professora, talvez nem preparada ela esteja para dar esse tipo de orientação e a cabeça do jovem vai ficando cada vez mais complicada, né? Mas o interessante é isso, é criar uma abertura para se pensar junto. Não precisa nem dar todas as dicas prontas, dar tudo pronto, que o adolescente nem gosta muito disso. Ele gosta, ele precisa de informação, ele está muito mal informado, é o que a gente percebe, apesar desse excesso de informações, e na verdade ele está mal informado. E o que precisaria? Ele refletir com perguntas. Você pode ir fazendo perguntas e ajudando a pensar junto. Aí sim eu acho uma coisa saudável, interessante, que pode trazer bons resultados, ajudar a refletir sobre o assunto, né? Eles, na próprio grupinho, eles gostam muito de grupos, e tratando como uma coisa mais natural, pensando junto, não tem ninguém pronto que saiba tudo e vai dar uma cartilha, né, das coisas prontas, pré-determinadas. Não, ele vai conversando e descobrindo. Isso é interessante. Essa outra questão também que às vezes muitas pessoas não analisam ou talvez passa até despercebido, relacionado às novelas principalmente. Novelas de 6 horas da tarde, com muitas cenas problemáticas também, e muitas delas com crianças, né? Que participam da história toda, e a gente pula um pouquinho mais essa questão do clone, já por esse controle rígido de que a mulher tem que ficar em casa, que a mulher tem que ficar coberta, e as meninas da própria novela, as jovenzinhas sendo orientadas já que o marido vai ser escolhido. Isso não causa um barulho tremendo na cabeça de uma criança, porque passa às 9 horas da noite uma novela dessa? São valores distintos daqueles que nós mas temos. Ela não pode ficar meio confusa com isso tudo? Depende da idade da criança, mas eu acho que são elementos importantes. Normalmente ela está ali em companhia da família. O importante é também a conduta que a família tem diante disso. Se os valores são claros dentro da família, provavelmente o que vai pesar mais são os valores da família. Se é uma família omissa, que desestruturada, realmente aí complica mais, porque esses valores externos entram com um peso maior dentro do mundo mental da criança. Agora, se houver valores bem claros, os pais conversarem a respeito do que eles acham ou não, isso realmente é o que vai pesar. De uma forma geral, de uma maneira geral, você entende, por exemplo, que essa orientação não precisaria existir desde do primeiro grau, por exemplo, para que a criança pudesse já ter uma orientação mais correta nessa erotização, na sexualidade? Eu acho que poderia ter uma abertura para se falar a respeito. E o importante é as famílias terem consciência, não é, da importância desse aspecto da construção da sexualidade a nível da família mesmo. É o que mais vai pesar para essa identificação sexual da criança, para toda essa construção, como ela vai se ver sexualmente, como ela vai atuar com a libido dela. É importante que tenha tido uma troca afetiva boa nesses 6 primeiros anos de vida, realmente é o que pesa mais, né? A orientação maior é nesse período aí, nessa faixa etária? Essa troca afetiva com a família é o que mais vai pesar. Agora, tudo que vier de um ponto de vista facilitador depois, permitindo reflexões, permitindo um crescimento, lógico que vai ajudar de uma forma saudável, positiva. Então, vale a pena na escola, ter aberturas, mas não dar nada pronto, entendeu, para a criança, impedindo que ela possa descobrir, né, e ter as referências as mais saudáveis possíveis a partir do interno dela, né, a partir do mundo interno dela. Muito bem. Virginia, muito obrigado, então, pela sua presença aqui. Espero que as pessoas que nos acompanharam tenham
tido um pouquinho mais de abertura no sentido de como conduzir esse tema bastante polêmico, principalmente dentro de casa. Nós agradecemos a sua participação aqui e em outras oportunidades que o assunto voltar, nós vamos chamá-la novamente, tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço, né, essa oportunidade de estar conversando com você. Muito obrigada. O Leme Notícias, primeira edição, vai ficando por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde. O Leme Notícias, primeira edição, traz na pauta de hoje o assunto que está tirando o sono de muita gente: a redução salarial dos funcionários públicos municipais. Além disso, eles vão ser avaliados segundo determinação de emenda constitucional. Queremos saber se essas mudanças todas não estão atrapalhando o dia a dia do servidor municipal. E de que forma uma avaliação pode contribuir para a melhoria do serviço prestado à população. Para conversar conosco, o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Roberto Cruz. Ele já atua há 2 anos na presidência do sindicato e vai trazer informações sobre a reunião que aconteceu ontem à noite e outros assuntos relativos à vida de quem trabalha na Prefeitura de Leme. O Leme Notícias é informação objetiva e imparcial para você ficar bem informado e por dentro da sua cidade. Fique ligado, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. É o Leme Notícias, primeira edição, recebendo hoje o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Roberto Cruz. Ele que tem enfrentado aí alguns problemas relacionados à administração municipal, lógico, em defesa do funcionalismo. Roberto, boa tarde. Muito obrigado aqui pela sua presença. Boa tarde, Bispo. Também quero agradecer o convite que me foi feito para estar aqui, para esclarecer algumas dúvidas com relação à categoria de servidores públicos municipais. Vamos fazer um balanço aí desses 2 anos à frente do sindicato, Roberto. Muitos problemas, né, pelo que a gente tem acompanhado. Muitos problemas, muitos problemas. Nós iniciamos o sindicato, o grande problema que nós tínhamos no início era em relação até mesmo uma sede, um escritório, para poder atender melhor. E até então não tinha nada. Não, nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos nada. Então nós iniciamos um trabalho alugando um espaço, onde nós contratamos uma secretária para prestar serviço ao servidor. Nós contávamos com 230 associados. Depois, ao longo do tempo, graças a Deus, com o trabalho e a credibilidade, nós chegamos ao número de 1.100 funcionários associados à nossa entidade. A grande totalidade, né? A grande maioria. A grande maioria. A grande maioria. 1.100 funcionários que estão filiados.
Na área administrativa, nós tivemos alguns problemas já no início, na administração anterior, principalmente no que diz respeito à reposição salarial, várias negociações, conseguimos alguma coisa, ficou alguma coisa para trás, cujo qual nós estamos tentando negociar agora o que ficou para trás. Então é o trabalho. A maior luta que nós tivemos também, eu gostaria de esclarecer, que no começo da administração do Dr. Geraldo Macarenco, através de notícias vinculadas na imprensa, de demissões de cerca de 300 servidores públicos. O sindicato, nós atuamos nesta área, atuamos nessa questão, e até agora nós estamos conseguindo êxito, tá? Até mesmo judicial. Você acredita que esses funcionários seriam mesmo demitidos? Eu acredito sim que esses funcionários seriam mesmo demitidos. Acredito, em virtude do que passavam para a gente, do que a administração passava para a gente. E esses funcionários, eles, de vários setores da prefeitura? De vários setores da prefeitura. Principalmente aqueles funcionários que estavam ainda naquela fase, que ainda estão naquela fase do estágio probatório. Do estágio probatório, né? Porque agora são 2 anos, né? O estágio probatório, com a emenda constitucional 19, ele passou para 3 anos. Para 3 anos? Para 3 anos. Então, até 3 anos, o funcionário periga a ser demitido de uma hora para outra. Não é bem assim. Não é bem assim. O funcionário, para ser demitido hoje, ele tem que passar por um primeiro passo, uma avaliação de desempenho funcional. Onde será feita uma avaliação da sua conduta dentro do trabalho. Aí entra a questão das faltas. Das faltas, atividade, né? É uma série de questões assim a ser avaliada do funcionário. Sei. Né? Após essa avaliação individual, é montada, essa comissão abre um processo disciplinar. Correto. Para que é aberto esse processo disciplinar? Para que haja direito de ampla defesa do servidor. Por parte do servidor. Por parte do servidor. Isso tem um prazo para ele poder se defender ou a coisa é muito rápida? Olha, normalmente é de 30, 40 dias, assim, o período que o servidor possa se defender, né? Aí vai para a justiça comum ou não? Não, primeiro entra o administrativo. Entendi. E se acaso necessário for, vai para a justiça comum. Vai para a justiça comum. Então, o grande problema do sindicato é justamente esse trabalho de auxílio. De auxílio ao servidor nessa questão também. Porque são 3 anos realmente difíceis, né? Difíceis. Mas é bom lembrar, Bispo, que a emenda constitucional 19, o que ela fala? Ela fala que não é somente o servidor em estágio probatório que é avaliado. Todos os servidores públicos passarão por avaliação de desempenho. Inclusive, nós dissemos aí na abertura do programa essa avaliação através de uma emenda constitucional. Isso vai começar a ser feito agora. Olha, a conhecimento da diretoria do sindicato que foi formado uma comissão de estudos para fazer ainda o estudo para avaliar como que vai ser essa avaliação, para ver como que vai ser a avaliação de desempenho. Sei, porque são 900 e... Não, aí seria todos os servidores. Aí seriam todos. Todos os servidores que estão concursados, vamos colocar assim. Todos os concursados serão avaliados. Agora, essa última chamada aí, que nós tivemos mais uma grita por parte do funcionalismo, desses 978 funcionários, que terão agora que prestar uma certa conta com a administração, você poderia dissecar isso para a gente? Bom, é o seguinte, na segunda-feira foi publicado na imprensa oficial, no dia 9 de março de 2002, o decreto 4.752. Esse decreto ele é datado do dia 5 de março de 2002, mas a partir da sua publicação é que ele tem... Aquele validade, né? Tem valor. Então ele dispõe sobre revisão de vencimentos, proventos e pensões, bem como do processo administrativo referente aos mesmos. O que ocorre? A prefeitura contratou uma empresa para fazer um levantamento na vida funcional. Não é a mesma... Não se trata de avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho é uma coisa e esse trabalho é outra. É um outro trabalho à parte. Isso aqui é para fazer um levantamento na vida funcional no que diz respeito a irregularidades em termos de recebimento, essas coisas. Aí já vai mexer com a questão salarial. Salarial. É outra empresa ou é aquela mesma que veio? Não, é outra empresa. É outra empresa. É outra empresa. Pois não. Né? Essa empresa, ela apresentou um relatório preliminar e com base neste relatório preliminar, a administração publicou o decreto, dando um prazo de 30 dias para que os 978 funcionários entrassem com recurso administrativo. Quer dizer,
Cada ele não concordar. tem que se explicar Tem perante... que se explicar perante a administração que eles estão, que o funcionário está certo e a empresa está errada. Agora eu pergunto mais ou menos você, por aí. 978 funcionários. A prefeitura trabalha de segunda a quinta-feira, a sexta-feira, são 5 dias na semana. 978 funcionários para serem atendidos em apenas 30 dias. Como é que vai ficar isso aí? Olha, o sindicato, nós estamos mobilizando, certo, um número de funcionários aposentados. Nessa reunião de ontem, nós convidamos funcionários aposentados para nos ajudar a montar, a montar os processos individuais a ser protocolado na prefeitura. Sim. Tá? Então, o sindicato, nós vamos procurar, da melhor forma possível, atender a todos os funcionários. A grande dificuldade é que existem muitos funcionários relacionados Sim. que não têm o conhecimento, não está sabendo o que está acontecendo na vida dele, não está sabendo que o salário dele vai ser diminuído. Certo? Então nós pedimos, né, na reunião de ontem à noite, nós pedimos para que divulgasse o mais rápido possível a esses todos, né, que chegasse a notícia a todos os funcionários, para que procurem o sindicato o mais rápido possível, para que a gente possa entrar com esse processo individual, com esse recurso individual administrativo de cada um. Porque você falou em perda salarial agora, né? Nós já tivemos no ano passado funcionários, principalmente de aposentados, perderam lá uma certa porcentagem em seus salários. Em se concretizando essa avaliação e dependendo do que aonde eles querem chegar, funcionários também vão perder mais uma porcentagem. Quer dizer, daqui a pouco tem funcionário pagando? Vai pagar. Nós estamos querendo fazer uma vaquinha. A coisa está feia, então. Está feia, nós estamos querendo fazer uma vaquinha para poder entregar lá. Entregar para a prefeitura? Está difícil. Olha bem. Pois não. Na administração Nilo Sérgio Pinto, foi contratada uma empresa com o nome Visão. Essa empresa, ela fez um levantamento. Como que funcionou? Ela pegou um determinado número de funcionários, quem ganhava até R$1.000 não foi avaliado. Quem ganhava, aí passou a fazer acima de R$1.000 a avaliação geral. Muitos servidores receberam um ofício da prefeitura, até mesmo nesse ofício, olha, meus parabéns. Foi feita uma avaliação funcional da sua vida aqui e você está tudo certinho, está tudo bonitinho, não tem nada para tirar de você. Sim. Isso é a empresa Visão. Empresa Equipe, contratada pela administração do Dr. Geraldo Macarenco. Agora, recentemente. Recentemente. Ela foi contratada ano passado. Já faz um ano, mais de um ano que ela está fazendo esse trabalho. Essa empresa faz o levantamento, apresenta o relatório preliminar, aí pega o seguinte, pegou o funcionário que ganha menos de R$1.000, pegou vigia ganha R$236. E se ele perder... Vigia que ganha à noite vai mexer com ele com adicional noturno. Ele perderia quanto? Vamos dar um exemplo aí. Você teria condição de informar isso aí? Olha, eu não tenho condição de informar porque cada caso é um. Sei. Tá? Mas a média que está sendo de um servidor para o outro, vamos supor, o menor vai perder cerca de R$30, R$40. O menor. Então esse de 200 passaria a ganhar R$160 vai por mês. Vai diminuir. Mais ou menos isso, eu não tenho esses dados. O que acontece? A empresa Visão apresentou um relatório e mandou uma carta para um grupo grande de funcionários que estava tudo certo. A prefeitura mandou, está tudo certo, não tem nada. Doce ilusão. Doce ilusão. A empresa Equipe pegou todo mundo. Em quem vamos acreditar? Apesar que a administração geral do Macarenco, ele anulou o decreto, anulou todo o trabalho da empresa Visão, tá? E começou do zero. Mas e aí? E aquela carta que nós recebemos? E aquele trabalho E aquele que não foi avaliado? E aquele que não foi avaliado? Como é que fica? Em quem vamos acreditar? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos acreditar de que tudo possa chegar a um bom termo. Mas vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos já para falar a respeito disso, tá bom? O Leme Notícias faz uma pausa e daqui a pouquinho nós voltamos.
É o Leme Notícias, primeira edição, hoje conversando com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Roberto Cruz. Roberto, nós falávamos no bloco anterior essa questão da avaliação feita pela empresa anterior, que fez também esse trabalho, e agora uma outra empresa que vai fazer essa nova avaliação. E me parece que há um conflito aí entre uma e outra, né? Uma deixou bem claro que estavam todos certos, definidos, arrumados, certinho. Agora vocês vão ser reavaliados. E isso parece estar gerando uma certa polêmica aí, principalmente dentro desses 900 funcionários aí. Olha bem, a empresa Visão, que fez o primeiro levantamento, pegou um grupo de funcionários, entre a maioria deles, funcionários aposentados da prefeitura. Esta empresa desenvolveu o mesmo trabalho de avaliação. E atingiu 978 servidores. E deixa eu fazer uma perguntinha para você. Nesses 978 servidores, estão aí, dentre eles, a vice-prefeita, Maria Olga, que é secretária da Educação, a secretária da Promoção, doutora Maria Imaculada, parece que estão aí também. Estão na relação, porque eles também são funcionários públicos concursados, também foram avaliados. Tá? Então pegou o seguinte, essa avaliação ele pegou desde o primeiro escalão até o último. Pegou tudo. Não vai escapar ninguém. Pelo que eu estou vendo aqui, só quem tem pouco tempo de prefeitura. Por exemplo, quem está no estágio probatório, que não recebe adicional noturno, que não recebe sexta parte, que não recebe as gratificações de direção, certo? Que não trabalham à noite e outros casos. Então, esses funcionários não enquadraram, mas são muito pouco. Agora eu pergunto para você, nesses itens que você citou aí, naturalmente um funcionário para receber um benefício ou... É só com o tempo de serviço. Com o tempo de serviço, isso também é passado por uma avaliação, por uma lei que vai beneficiá-lo, coisa parecida. Isso fica em ata, isso fica registrado, a Câmara... Tudo isso que está sendo alterado, assim, diminuído em termos de salário, são tudo previsto em lei. Tudo previsto, previsto em lei. Tudo previsto em lei. Mesmo que tenha sido feito às 5, 6, 7, 8, na terceira Para você ter uma ideia, administração... a Lei Complementar 25, que é o Estatuto do Servidor Público, ela é de 1991. Tá? A maioria desses itens que estão sendo avaliados agora, estão sendo citados, elas fazem parte da Lei Complementar 25, de 91. Então, por exemplo, eu vou citar um caso para você. Um funcionário chamado Roberto Antônio da Cruz. Esse funcionário ele foi admitido na prefeitura em 1980. 20 e poucos anos de prefeitura. Ele era CLT, ele prestou um concurso em 1990, tomou posse, mas ele conta desde 1980 até hoje. Ele é regido pela Lei Complementar 25. E teve alteração. Um funcionário aposentado que até pouco tempo trabalhava na prefeitura. Vou até citar o nome, o Raul Leme Crempio. O Raul, 35 anos de serviço prestado na administração pública. Aliás, não se pode falar do Raul se não falar de prefeitura, né? Não. Desde garoto, praticamente. 35 anos de serviço prestado na administração pública. Uma vida inteira dedicada à administração pública, e vou falar até mesmo do Raul, eu posso dizer que o Raul trabalhou a sua vida dentro de um setor de compras e está de a pé até hoje. Nos termos da... Né? Não querendo fazer alusão a nada, mas a gente vê em termos de honestidade desse funcionário. Vai perder praticamente 40% do seu salário com essa atitude. Qual é o reconhecimento que está havendo com esses funcionários que dedicaram a sua vida a serviço da população lemense? Correto, porque todos os setores são importantes ali dentro. Exatamente. Né? E visam, evidentemente, o bem comum. Eu citei agora o caso do Raul. Mas nós temos muitos funcionários nessa situação. Muitos funcionários.
Eu vou citar um outro caso, o senhor Arcílio Pavani. Senhor Pavani. Antigamente a prefeitura, uma boa parte da cidade que tem asfalto, passou na mão do Arcílio Pavani, que era a prefeitura que realizava todo esse serviço. Esse trabalho, não era empreitado. Exatamente. Esse homem dedicou a sua vida para isso. E hoje, estão mexendo no salário dele. Um homem com com 70 anos ou mais, vai dormir que jeito? Agora, essas avaliações, esses itens aqui, que são legais, já foram aprovados? Aprovados em lei, consta em lei. Consta em lei, passou pela Câmara, ele pode ser transformado desta forma, assim? Quer dizer, o que foi feito para trás não vale nada, ele não vale nada. É tudo questionável. Tudo que vai partir do Porque zero. É o seguinte, não partir do zero, olha bem. Então, só para você entender, para que o pessoal possa entender. Nós temos o adicional por tempo de serviço. O que vem a ser o adicional por tempo de serviço? Seria o anuênio que nós recebemos. Esse anuênio, bispo, ele está congelado a partir da Lei 210. Anuênio, então, a cada um ano de serviço, o servidor tem o direito de receber 1,5% ao ano. A partir da Lei 210, de 97, ele congelou. Então, ele é repassado ao servidor de 5 em 5 anos. Tá? Então, esse índice, ele não vai deixar de existir o anuênio. Ele vai diminuir o valor. A forma de cálculo dele vai ser de acordo com o decreto, vai ser reduzido. Nós temos adicional de sexta parte. O funcionário precisa trabalhar 20 anos na prefeitura, aí pega o seu salário, divide por 6 e incorpora um período. Mas é bom lembrar e deixar claro que essas verbas, que essas vantagens que o servidor adquiriu com o seu tempo de serviço, não é isso que faz com que o servidor tenha um salário digno. Porque o salário base de cada categoria é vergonhoso. Juntando tudo isso é que dá vai dar um coisa. Salário mais ou menos, não é o ideal. Não é o ideal. Por exemplo, um escriturário hoje na prefeitura ganha R$338. Tá? Um escriturário ganha R$338. O salário mínimo e meio. Que é o salário base. Um motorista ganha R$338. Ele só vai chegar a ter uma vantagem um pouquinho a mais depois de um período de trabalho. O máximo que ele vai chegar, se ele não tiver cargo de chefia, cargo de direção, o máximo que ele vai chegar é R$600. E conquistando tudo dentro da lei. Dentro da lei. Tá? Então é muito complicado mexer na vida do funcionário, é muito complicado. Uma vez que nós estamos lutando para trazer benefícios para o servidor, lutando no comércio de Leme, olha, o sindicato vai no comércio, vai numa determinada empresa, fala assim, olha, vamos fazer um convênio, você dá um desconto para o funcionário público. Nós temos um convênio com o supermercado na cidade, esse supermercado dá 60 dias para a gente, tá? Para o servidor pagar. Porque se tivesse que ser na cara dura, não tem condição. Passando fome. O que vai acontecer? Com essa atitude, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é chegar no supermercado e você foi muito ótimo, você foi maravilhoso. Vai cancelar esse convênio. Mas eu não tenho condição de manter os convênios, porque como que o funcionário não vai ter nem condição de comprar, se isso vier a correr? Ontem vocês tiveram uma reunião, apenas para encurtar a conversa, ontem uma reunião importante e hoje me parece que essa reunião vai ter uma continuidade para se buscar um consenso aí. Isso, nós estamos reunindo um grupo de funcionários, tá? E esse grupo de funcionários com conhecimento em leis vai nos ajudar o sindicato a dar continuidade nesses trabalhos. Vocês vão solicitar um prazo maior do prefeito, além desses 30 dias ou não? Nós vamos pedir um prazo maior, porque nós achamos inviável 978 funcionários apresentar a sua defesa. É impossível. Não dá tempo, realmente. Não dá tempo, é impossível. Mesmo porque a data que nós estamos hoje, porque nós pegamos o decreto na segunda-feira, hoje é quinta. Então, esse período de segunda até ontem à noite, nós estávamos estudando as leis, estudando o caso. Quer dizer, perderam quase uma semana aí já do prazo. Perdemos quase né? uma semana. Sem falar que para a gente chegar, comunicar os 978 funcionários,
que precisa passar na departamento pessoal, pegar a sua planilha, procurar o sindicato, é complicado. Porque a maioria desses 900 funcionários são aposentados. Não. São todos? A maioria da ativa aposentados, tem um grupo de aposentados. Tem um grupo de aposentados. Eu acredito que o grupo de aposentados, nesse meio aqui, é 59. Nós temos uma média de 59 aposentados na prefeitura. Não é, deixa bem claro que não é o aposentado que está onerando a folha de pagamento, não. Entendi. Não tem nada a ver. Mas são esses que vão ter que ser procurados também. Também serão procurados. Tá? O sindicato vai procurar fazer de tudo para poder dar uma boa assistência para esse povo. E como é que fica a cabeça da pessoa quando você diz assim, essa reunião é para informá-los de que vocês, a partir de determinado mês, vão ter o salário reduzido. É por isso que eu estou aqui para convocá-los. O cara vai pensar que você está pirando. Olha bem, eu como presidente, eu fiquei 2 noites sem dormir. Preocupado com a minha situação, que o meu nome está na lista. E com as de outros tantos aí, né? Os demais. O que eu vou fazer para ajudar essas pessoas? A grande preocupação. E a minha situação. Então eu fiquei 2 noites sem dormir. Imagina aquele funcionário que precisa e que depende do salário no seu dia a dia. E que não tem todas as informações. Meio que no escuro, né? Meio que no escuro, que não conhece a lei, que não sabe, vamos supor, puxa vida, se eu perder o adicional noturno, quanto que vai diminuir o meu salário? Ele não sabe sentar e fazer essa continha, é complicado para ele, a gente sabe disso. Roberto, infelizmente o nosso tempo acabou, eu quero deixar aqui as portas da TVLM à sua disposição para os esclarecimentos e vamos, né, pensar positivamente para que a coisa possa correr de uma forma, pelo menos uniforme, para que todo mundo possa se defender aí perante a administração. Muito obrigado pela sua presença aqui no Leme Notícias. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e quero deixar as portas do sindicato também abertas para vocês, para qualquer coisa que vocês gostariam de vincular e ter acesso. Ok. O Leme Notícias, primeira edição, vai ficando por aqui. Nós queremos desejar a você uma boa tarde e até amanhã. Forrete. O dia 15 de março é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. E você sabe por que esse assunto é do seu interesse? Todo ser humano é um consumidor. As pessoas comem, se vestem e se divertem. Compram apartamentos, móveis, CDs, revistas, livros, eletrodomésticos e utilizam serviços telefônicos e bancários. Ou seja, consumidor
é todo indivíduo ou empresa que adquire um produto ou serviço para uso próprio. Há 11 anos, os direitos do consumidor foram garantidos pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que criou o Código de Defesa do Consumidor. Mas, para que todos consigam defender seus interesses, é importante que cada um de nós contribua com o seu comportamento cuidadoso e vigilante ao adquirir alguma coisa ou contratar um serviço. Por isso, o Leme Notícias de hoje traz como convidado o coordenador do PROCON de Leme, Antônio Carlos Bafume. Ele vai conversar conosco sobre as conquistas dos consumidores lemenses e também dar dicas para não ter dor de cabeça ao comprar um produto. Fique ligado, o Leme Notícias vai a um rápido intervalo e volta já, um instante só. É o Leme Notícias, primeira edição, neste 15 de março, Dia do Consumidor, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. E estamos recebendo o Antônio Carlos Bafume, que é coordenador do PROCON aqui em Leme. Bafume, prazer em recebê-lo, obrigado pela presença. O prazer é todo meu, Eduardo. Estamos aqui para dirimir a esse dia tão importante, né, que é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Eu pergunto para você, nós temos aí o Dia dos Professores, que muitas vezes não tem nada para comemorar, temos o Dia do Policial, que também tem problemas, também não comemora lá com muita alegria, e o consumidor está comemorando mesmo depois da chegada do PROCON e do Código de Defesa, lógico? Com certeza que após a vinda e a aprovação do Código de Defesa dos Direitos do Consumidor, o consumidor ele tem mesmo muita coisa para se comemorar, embora ainda falta muita coisa. Mas a maior parte está aí o código para sempre suportá-lo, né? E com certeza ele tem bastante coisa para comemorar, sim. Eu pergunto para você, Bafume, nós estivemos conversando a questão de uns 4, 5 meses atrás, sim. E de lá para cá, alguma alteração mais significativa dentro dessa postura do PROCON, do Código de Defesa do Consumidor? O povo está mais atento a esses aspectos? Sim, eu percebo que no dia a dia o povo está mais atento, eles já não fecham os olhos para de repente assinar um contrato, eles já procuram saber, procuram ligar no PROCON, para ver as armadilhas que sempre existem, né? Então, eles estão mais bem espertos, mais informados com a televisão, jornal, rádio, essa divulgação que o Código propõe a eles, né? Que é os jornalistas, né? Principalmente você, uma pessoa que eu sempre estou a par do seu trabalho, eu quero parabenizá-lo, inclusive, né? Obrigado. Então, o consumidor, ele está atento, sim. Hoje ele vai adentrar no comércio, ele pesquisa não só preço, ele pesquisa qualidade, ele pesquisa tudo, a forma de pagamento, mas ainda tem alguma armadilha, né? Mas a gente percebe sim que no dia a dia ele está mais esperto, está mais esperto, ele deve ficar mais esperto. Ele não pode fechar os olhos, não. Agora, com relação ao comércio em geral, aquele que fornece o produto ao consumidor, apesar de todas essas averiguações, da permanência e da atuação do Código de Defesa do Consumidor, ainda existe aquele comerciante que pretende dar lá o seu golpezinho no consumidor? Ainda existe isso? Ainda existe, mas melhorou muito, viu? Melhorou muito o fornecedor. O fornecedor de hoje, ele não é mais aquele fornecedor assim, até maldoso, né? Ele colocar um produto no mercado. Hoje nós temos o recall, né? Que é uma grande conquista. É uma grande conquista. Poxa vida, é uma grande conquista mesmo, porque para se colocar um produto no mercado, ele tem que passar por várias aprovações, né? Sim. Temos o Inmetro, temos enfim, tudo, Instituto de Peso e Medida, temos a qualidade, temos a Vigilância Sanitária, a Anvisa.
Então, todos esses departamentos assim, que auxilia o consumidor, então isso aí inibiu um pouco o fornecedor de colocar um produto qualquer na linha de mercado. Inclusive a concorrência, né? Porque cada um tem que procurar se adaptar e fornecer o melhor possível. E quem ganha com isso, com certeza, somos nós, consumidores, que graças a todo o esforço dos PROCONs, da justiça, né, inclusive, então tudo isso aí está ajudando e bastante o consumidor. Hoje está mais ao lado do consumidor. Na outra vez que você esteve com a gente aqui conversando, você dizia que existia, inclusive, certas situações que o PROCON levava aquele problema para a justiça. Muitas vezes se resolvia ali juntamente com o PROCON, entre o fornecedor e o consumidor. Mas existiam ali alguns casos que, infelizmente, precisavam ser levados à justiça para que a justiça desse lá uma continuidade, uma solução. Ainda existe muita procura pela justiça ou o PROCON está conseguindo resolver tudo? Olha, Eduardo, o PROCON procura resolver tudo ali mesmo. Graças a Deus. A gente, por exemplo, aqui na cidade de Leme, os fornecedores são bem conscientes, né? A gente percebe. Mas é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, né? Então o PROCON é bem visto até, né? Porque quando eu entrei lá, dizia-se que eu ia me dar mal, que se porventura eu saísse da prefeitura, do PROCON, eu não ia nem conseguir emprego. Mas ao contrário, eu percebo que os lojistas, assim, querem bem a gente, porque o modo de tratar, de conversar, mas não é nem por isso que o PROCON vai falar amém, não. Se na hora de aplicar a lei, vamos aplicar a lei. Mas a gente percebe, sim, que tudo é quase resolvido ali. E quando realmente não está ao alcance do PROCON, porque o PROCON não tem um poder de polícia, né? Correto. Aí sim, acabam indo as barbas dos tribunais, né? Para resolver a questão numa boa, né? Você já chegou, por exemplo, a resolver algum caso, Bafumi? A pessoa vai lá com a reclamação, vamos dizer assim, você pega o telefone lá e fala, peraí, que eu conheço lá o gerente da loja ou do departamento, enfim, e dá uma ligadinha, escuta, tem uma pessoa assim, assim, assado, não dá para você resolver, para a gente não ter que... Já aconteceu isso? Já, é direto isso aí. E o PROCON faz esse meio de campo, né? Faz. O PROCON é justamente isso aí, é tentar resolver o problema. O PROCON faz essa intermediação entre o PROCON, o consumidor e o comércio. Sei. Então, inclusive agora tem um telefone, linha direta, melhorou bastante essa parte, né? Vamos passar esse telefone então? É 571... 65 32. Já está aparecendo no vídeo ali. As pessoas então, anotam aí porque é importante. Anota que é importante. Ligam direto para o PROCON e o PROCON tenta resolver. Se é um caso mais sério, a gente fala para a pessoa, você podia chegar até o PROCON, fica aqui no Paço Municipal, né? Na prefeitura, no prédio. Então vem aqui que a gente, porque a pessoa tem que trazer alguns documentos também para saber até onde é a verdade, né? Porque de repente a pessoa liga lá e fala, olha, eu estou com um problema. E não tem documento nenhum? Eu não tenho um suporte, né? Precisa ter um suporte. E é importante que quando vai se fazer uma compra, que exija nota fiscal, justamente porque ela vai Esse é o grande documento, né? Esse é o grande documento. Porque ali vai estar o produto, a discriminação do produto, do comércio, a CGC do comércio, o endereço, o telefone do comércio. Porque às vezes a pessoa vai lá e não sabe nem o telefone do comércio, aí fica ruim para o PROCON, né? Não tem como você dar o passo inicial, né? Exatamente. Então, o telefone é o que mais me ajuda. Agora, se precisar ir até conversar com as pessoas, eu vou também, já fiz muito. Vou até o comércio, falo, está acontecendo isso. Não, pode deixar, nós vamos resolver. E resolve mesmo. Graças a Deus, eu não tenho atrito com ninguém, nenhum comerciante da cidade aí. Graças a Deus. E também para fora, a gente é o telefone mesmo. Tem o SAS, né, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Sei. Todo o comércio tem, graças também ao esforço do PROCON. E o intercâmbio também entre os PROCONs da cidade da região. Inclusive, Iracemápolis é a nossa... é o regional, representante regional, porque todo ano há mudanças, né? Então, Iracemápolis é a regional aqui da região Leme, Araras, Campinas. Sei. Então, Iracemápolis é o regional. E então eles dão também a cobertura para a gente. Qualquer dúvida, a gente liga lá, liga para São Paulo direto, alguma dúvida que tenha, e procura resolver. Sem chegar
a justiça. A justiça. Agora, sem chegar a uma briga de cachorro grande. Cachorro né? grande. Agora, se precisar, vai. Eu pergunto para você, a última vez que aqui você esteve, eu estou fazendo esse parâmetro aí, porque existiam certos problemas aí que incomodaram muito, principalmente os consumidores de energia elétrica, que foi justamente aquela questão do racionamento, as metas a serem cumpridas, as reivindicações de algumas famílias, de algumas empresas, e você teve um trabalho árduo lá. Eu lembro que eu acompanhei um pouco de perto isso tudo. Exatamente. Isso foi resolvido em função do fim do racionamento. E quais são hoje os fatos mais corriqueiros aí? Com a Electro ainda continua. Continua? Mas não essa parte, lógico, né? Que não tem a meta mais para cumprir. Mas às vezes, porque a Electro, às vezes fala assim, briga contra a Electro. Sabe que hoje todas as empresas, grandes empresas, elas procuram terceirizar o seu serviço. Terceirizar o serviço. Né? Então a Electro, nada mais nada menos aquele pessoal que você vê tirando as medidas de... Não são funcionários da Electro. Não são funcionários da Electro. São terceirizados. São terceirizados. E às vezes eles faltam com o seu... Com a sua obrigação. Com a sua obrigação. Então a gente liga, eu tenho contato diretamente com Campinas, tem os telefones que é uso exclusivo do PROCON, que eu não posso passar ao público, né? Correto. E isso surge. Inclusive ontem surgiu um caso de um bairro aí que a pessoa, ele mora um pouco distante, embora é urbano. Sim. Então o perímetro urbano tem que ser feito a medição. E parece-me que eles não estão. Então a pessoa falou, olha, dê todos os dados, as coordenadas, onde é esse bairro, tudo que nós vamos procurar aqui, porque o serviço não é terceirizado. Talvez a pessoa... Então a pessoa não está passando, então acaba dizendo que não tem acesso ao medidor. Então joga-se lá uma média, e às vezes uma média alta, e por esse caso... E a pessoa às vezes não tem condição de... A pessoa tem um barracão comercial, num bairro da cidade aí, e ele não estava em uso. Ele usou de início, usou 5 kW. Isso mesmo, 5 kW. Então deixou fechado. Deixou fechado. Mas só que estava aberto, deixou fechado o consumo, né? Não tem nada ligado, então parou o relógio ali. E como ele é comércio, ele tem uns 50 kW mensal, é cobrado dele. É o mínimo que se diz, né? Como a água, no caso. Mesmo sem usar, Mesmo sem usar. Mas só que estava se cobrando 300, 400 por mês dele, porque é um comércio, né? Mas na verdade ele não estava em uso. Aí eu levantou tudo isso aí, ele não estava conseguindo resolver, ele veio até a mim ontem, entrei em contato, resolvi o problema dele, ele saiu contente, feliz, que a função minha é essa mesmo, e resolvi o problema da pessoa. Inclusive, o Bortolim, amigo da gente, resolvi o problema dele, falou, ótimo, porque eu estava brigando, havia feito o protocolo e não estava conseguindo. A Electro entendeu que o moço estava correto, e daqui para frente vai vir anulou todas as contas dele que estava cobrando. E a coisa vai entrar no eixo. Vai entrar no eixo e beleza. Então peraí que daqui a pouco você vai contar mais um pouquinho desse caso e de outros aí, porque nós vamos fazer um rápido intervalo aí, tá bom? O Leme Notícias volta já. É o Leme Notícias, primeira edição, hoje o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Nós estamos conversando com o Antônio Carlos Mafume, que é o coordenador do PROCON aqui em nossa cidade. E ele falava no bloco anterior a respeito de um problema resolvido aí através do PROCON, um problema que estava aí causando um certo transtorno ao consumidor e que foi resolvido aí numa pendência com a Electro, que era... até o ano passado, com aquela história do racionamento, os maiores problemas que o PROCON resolveu, né? Diariamente a gente tem erro de leitura. É justamente terceirizado, então as pessoas parecem que não levam tão a sério como se fosse trabalhar direto para o patrão, né? Então, eles pulam, marcam errado, não estão muito aí não, mas a gente está em cima disso aí. Então, de repente faz alguma coisa, acaba caindo lá nos superiores dele. É lógico que depois vão chamar a atenção, né? Porque há erro de leitura, e pode ocorrer mesmo. Pode, o ser humano está sujeito a falha. De repente eu vou ler uma coisa aqui, eu posso inverter uma palavra, isso estamos sujeitos, né? Mas é tudo corrigido dentro da... Agora eu vou perguntar para você um outro problema aí, que esse cotidianamente existem reclamações a respeito. Infelizmente, os bancos... Parece que você recebeu aí um documento relacionado a esse aspecto aí, da questão bancária. O que realmente esse documento quer dizer para proteger o consumidor? Exato. É uma carta aberta à população, então não deu tempo ainda, vocês estão
são de primeira mão. Estamos recebendo hoje em primeira mão. Cópia de vocês, porque não deu tempo ainda, porque às vezes, devido a muito trabalho do nosso PROCON São Paulo, tem que fazer aquela distribuição, às vezes não manda direto para a gente, manda para, no caso foi para Cordeirópolis encaminha um fax para Leme, então até chegar na minha mão, às vezes já fechou os jornais semanais. Então, correto. A partir de Mas a semana que vem a população vai tomar ciência dessa informação. Então vocês estão tendo a primeira aqui. O que na realidade eles estão reclamando aí, os bancos? Bom, eu vou ler só o título aqui, depois a gente vai comentar, por exemplo, porque eu não peguei ainda a coisa até coisa. É uma carta aberta à população. Ação dos bancos pretende anular o Código de Defesa do Consumidor nas relações com instituições financeiras. O que é isso? Os bancos... Os bancos querem ficar fora dessa questão. Eles não aceitam o Código de Defesa do Consumidor. Porque o Código do Consumidor é um dos códigos, eu estava até ouvindo um programa de televisão essa semana, é o mais perfeito e completo mundial. O nosso Código de Defesa do Consumidor. Exatamente, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é copiado, para todo mundo. Foi um trabalho... Um exemplo, realmente. Um exemplo maravilhoso da nossa justiça, dos nossos juízes, né? Todo aquele pessoal que se juntou e implantou o código. Então, ele existe, como você disse no início, há 11 anos, e hoje estamos comemorando essa coisa maravilhosa, essa data. Então, o que os bancos querem? Os bancos querem anular, ele quer fazer o Código de Defesa do Consumidor bancário. Eles querem fugir um pouco da pressão do Código de Defesa. Exatamente. O Código de Consumidor é lindo, é maravilhoso, é completo. Se for seguir no pé da risca, é uma coisa sensacional. Qual é o maior problema que os bancos, que você vê aí nessa relação entre o consumidor e os bancos? O que o cliente, vamos dizer assim, reclama dos bancos? Olha, eles reclamam da tarifa. Das tarifas. Bom, isso é as tarifas bancárias, é terrível. Se você tem que procura ler nos seus extratos, né? Acompanhar, porque nem todos têm esse jeitão. O brasileiro, às vezes, vai lá e ele assina um contrato, e depois em casa que ele vai ler. E aí depois já é tarde, né? Já é tarde. Aí, porque me parece que nessa questão dos bancos também, uma exigência que a gente vem acompanhando aí dentro da mídia, é relacionada ao tempo de atendimento, ao tempo em que a pessoa pode ficar na fila, no máximo 20 minutos, se eu não me engano. E isso não acontece, a gente sabe que isso é praticamente impossível. É impossível, Agora, os outros detalhes, então, que são mais complexos do que simplesmente se organizar uma fila e um atendimento mais rápido, você imagine a briga que vai ser aí com relação a isso. Exatamente. Então, como eu estava dizendo, até vou aproveitar aqui, Eduardo. Com essa ação, um dos mais lucrativos segmentos da sociedade pretende descaracterizar a contratação de serviços colocado no mercado de consumo. O que atingiria? 2 pontos. Cobranças indevidas de tarifa bancária, que eu comentei. Correto. Venda casada de cheque especial com outros serviços, aplicações, produtos, contratos de financiamento de imóveis, veículos, seguros, entre outros. De acordo com esse raciocínio, infere-se que somente o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central teria competência para regular a matéria. E por meio dessas resoluções, circulares, etc. A exemplo das resoluções 2878 de 2001 e 2892 de 2002, chamadas incorretamente de Código de Defesa do Consumidor Bancário. Então, essa lei que eles querem realmente fazer a sua própria legislação para fugir exatamente desse aspecto aí. Fugir do aspecto. E o Banco Central, que muito me estranha, que vem acompanhando e muito bem acompanhando essas questões aí, não tem se preocupado muito não com o consumidor. Porque quando se vai pedir alguma coisa para o banco, o cliente, um empréstimo, um crédito pessoal, realmente existem essas operações casadas aí de seguro, disso, daquilo, de cartão e coisas parecidas. Você vai pedir um cheque especial, você tem que fazer às vezes um depósito, tem que fazer um seguro. E tudo isso é contra o Código de Defesa. O Código de Defesa é bem claro que não é para existir nada de conta casada, não. Você vai assinar um contrato para aquilo, é para aquilo, por que por outra coisa junto? Então já se torna duas
exigir duas coisas. Eu queria também ler aqui um itemzinho. Pois não. Ainda nesse mês de março, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, que é o CTF, né, irá julgar a ação direta de inconstitucionalidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à prestação de serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e securitário. Então, esse mês de março vai ser julgado ainda. O Supremo Tribunal Federal. Que é a lei maior. É a lei maior. Então, com certeza, os bancos se cuidem, que não é por aí não. Nós queremos que seja, até embora vá aumentar o nosso trabalho, né? Mas que se adequada ao Código de Defesa do Consumidor, sim. Outra exigência que me passou agora, numa rápida lembrança aí, além dessa questão do tempo de espera numa fila bancária, houve também uma discussão a respeito de sanitários para o público que frequenta os bancos, aquela coisa toda. Me parece também que os bancos refugaram nessa questão dos sanitários aí. Eu não sei se você está ao par desse aspecto. Eu estou um pouco a par, sim, que os bancos, parece que eles alegam que o problema do sanitário pode ocorrer a insegurança, mexer com a parte da segurança, que de repente alguém mal intencionado, como tem, né, possa usar o sanitário para a preparação algum delito, de um assalto, então com isso aí o banco teme um pouco, né? E você acha, porque se você colocar uma câmera lá dentro não é legal, né? Uma câmera escondida. Mas pode-se colocar, evidentemente, um funcionário ou uma funcionária, né? Porque os bancos têm condição de arcar com essa despesa. O né? O que mais faturou foi o banco. O setor bancário. Milionário. Poxa vida, eles estão nadando na grana, pode-se dizer. Porque tudo você paga. Tudo no você banco, né? Você pensa que está tirando um extrato lá grátis, não é grátis, não. Alguma coisa você está deixando no banco, sim. Não é nada grátis. Tudo que você faz, você vai fazer pagar o seu veículo, por exemplo, o IPVA, pode ver a taxa lá, você concorda com a taxa? R$5. Então, não tem nada grátis. Então, o banco ganha muito dinheiro. E até me parece que existem algumas taxas, algumas cobranças que são realmente inconstitucionais. É aí que nós vamos pegar. Aí que está a briga. Exato. E essa carta aberta à população. Ele não quer se adequar ao Código de Defesa do Consumidor, quer criar um código para eles, justamente para tentar fugir de todos esses aspectos aí, né? Porque o código como eu falei para você no início, o código ele é completo e tudo defende o consumidor, também o fornecedor, lógico, desde que cada um faça a sua parte. Ele é perfeito. Esse documento você recebeu aí recentemente, né? Sim, eu recebi essa semana. Essa semana. Então, a partir da semana que vem, nós estaremos aí com um pouco mais de divulgação nesse aspecto aí, para que as pessoas também se precavenham aí com relação a essa questão das taxas bancárias. Exato. E, evidentemente, o consumidor, cada dia que passa, tem que ficar mais atento aí, e agora muito mais em relação aos bancos. Sim. Mas qual a dica maior aí, qual a sua orientação para o nosso consumidor, já que hoje é o dia do consumidor? O que você teria para dizer para ele de mais importante? Que ele continue se policiando, sempre quando adentrar no comércio, fazer realmente a sua pesquisa de preço, de qualidade. Quando for assinar um contrato, alguma coisa assim que parece que caiu do céu, ficar fica atento. Agora o que eu estou percebendo, Eduardo, umas 8 a 10 ligações por dia acontecendo na minha área lá, sobre esse empréstimo de dinheiro que está havendo do setor financeiro, de construção, compra de veículo. Você não precisa ter o seu nome negativado, então não precisa ter carteira registrada, não precisa ter nada, né? nem apresentar renda. Você pode estar no SPC, no Serasa, que não tem problema, nós fazemos qualquer negócio, né? Então é mais ou menos por aí, mas não é assim. Fica esperto. Eu acho estranho, você vai fazer um financiamento nessas agências, instituições que só aparece o telefone, alguma coisa assim. Você dá o dinheiro e depois você vai receber. Poxa, mas se você está precisando, você vai tirar da onde? Aí você corre fazer um empréstimo com o seu amigo, você corre emprestar um cheque do irmão, do pai. Olha, eu preciso... Diz aqui que 3 meses eu fazendo
3 depósitos. Depósitos, aí eu vou receber. A conta vai estar na minha conta. Às vezes a pessoa não tem nem conta porque ela está negativada, como ela vai ter conta? Então ela vai passar a receber isso aí. Olha, fica muito atento, tá? Porque tem instituições financeiras sérias. E tem aquelas umas que... Então, muito atento, porque não é muita verdade, não. E às vezes a pessoa fala, não, essa instituição ela existe faz 10 anos no mercado, 14 anos. Eu falei, vamos ver se ela existe 10 anos, 14 anos. Eu tenho aqui reclamações fundamentadas, né? Que eu recebo isso aí anualmente. Todas as reclamações, reclama-se de um comércio, se é registrado no PROCON em São Paulo, que vai para lá. Já consta lá na relação. Lá. E tem o telefone, então, inclusive o telefone é 3824-0446, reclamações fundadas, fundamentadas. Então, é muito importante. Eu forneço esse número para todo mundo que vai lá no PROCON. Esse é do PROCON de São Paulo, esse telefone, esse eu posso fornecer. Então, a pessoa tem dúvida de um comércio, se ele existe... Honesto ou não? Honesto ou não, liga lá. Mas essas empresas que falam que faz 14 anos que está no comércio, você liga lá, não tem nada negativado dentro. Então, é mentira que é 14 anos. 14 anos no comércio não ter algum deslize? Lógico que tem. Às vezes o consumidor vai reclamar de um contrato, alguma coisinha, então é registrado lá. Agora não aparece nada, 14 anos, nossa, parabéns, hein? Então eu falo sempre para a pessoa, fique atenta, vá até lá, vê se é verdade, se existe esse comércio mesmo, porque de repente, Eduardo, é um quartinho pequenininho, onde tem um fax e um telefone. Então, e aí está armada a grande arapuca. O cara então, apenas para resumir, a grande dica é ficar de olho aberto e qualquer dúvida ligar para o PROCON, que vocês esclarecem, que é o 571-6532. Inclusive também o Banco Central, eu tenho um número aqui, é 0800 992345. Então, todas as reclamações encaminham para o Banco Central. E tem mais uma, em Araras tem uma empresa também que defende o consumidor, ela é a parte de habitação, eu tenho todo esse número agora de cabeça. O melhor é ligar para você, que você tem todas as dicas lá. Todas as dicas. Bafu, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos e vamos esperar que o consumidor sempre saia vencedor aí, nunca derrotado, tá bom? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez, Eduardo, a TV Leme e quero parabenizá-lo pelo trabalho digno e maravilhoso que vocês estão fazendo para a população. Muito obrigado, de Leme, em nome da equipe toda. E um abraço para todo mundo. Obrigado. O Leme Notícias, primeira edição, vai ficando por aqui. Para você, uma boa tarde. Boa tarde. O setor de fiscalização e posturas da Prefeitura tem solicitado providências aos proprietários de lotes de vários bairros da cidade, no sentido de roçarem esses lotes. Também deu um prazo de 30 dias para os donos de terrenos das avenidas João Arraes Seródio Filho e Carlo Bonfante para a construção de calçadas. Com essas determinações, este setor da Prefeitura entrou na pauta do dia.
Por isso, o nosso convidado hoje é o chefe da Fiscalização e Postura, Celso Cenciloto. Ele vai conversar conosco sobre este departamento da Prefeitura. Quais são as ações mais comuns, os problemas enfrentados e as ideias para modernizar e melhorar cada vez mais a cidade. Fique ligado, o Leme Notícias, primeira edição, faz um rápido intervalo e volta já. Um instante só. É o Leme Notícias, primeira edição. Hoje nós vamos falar a respeito de fiscalização e postura. E o chefe da fiscalização e postura do nosso município, o Celso Cenciloto, está com a gente aqui. E nós agradecemos, Celso, obrigado pela sua presença, viu? Obrigado a você pela oportunidade. Ô Celso, como é que é? Normalmente a cidade e a própria população, ela reconhece mais os efeitos de secretarias de saúde, secretaria de educação e outras tais. Mas fiscalização e postura, o povo parece que não tem muita ideia do que se trata. O que significa essa questão de postura, código de postura? Na verdade não é bem não ter uma ideia, é um órgão até não bem visto, né, como os demais. Na verdade, está sempre importunando, né? Dá a impressão que é um órgão perseguidor, mas na verdade a gente aplicou algumas mudanças na gestão atual. A nossa ideia é não sermos tão somente fiscais, sermos também orientadores. Então, que os munícipes não se assustem, não se preocupem, pode ter um contato amigável conosco, também. Que a ideia da gente é trabalharmos sempre em conjunto, não é aquela ideia de fiscalização, de dureza em cima, não. É uma ideia de orientação. É lógico que aqueles que não acatarem e acharem que são os donos da situação, a coisa pode mudar. Mas a ideia é que nós consigamos fazer com que essa cidade fique maravilhosa, e é possível através desse trabalho que nós estamos implantando. O Código de Postura do município tem quantos anos, Celso? Na verdade, ele é bem antigo, né? Pelo que a gente 73. sabe. E a gente está empenhado em fazer essa renovação, que aliás já vem sendo feita. A gente faz algumas aplicações, algumas mudanças, e vem aí o novo código. Nos faltou oportunidade para elaborar isso, e depende, depois de pronto, né? Você faz um anteprojeto, depende de uma certa aprovação, mas a correria é bastante grande e devagar ele vai sair, sim. O que, por exemplo, até que as pessoas tenham um pouco mais percebam um pouco mais a respeito do Código de Postura, o que de interessante ele tem que hoje, por exemplo, já não se exige mais, porque a data é bem anterior, há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E naquele tempo as coisas eram diferentes. Dá um exemplo aí, só para a gente ilustrar. Tem algumas coisas, né, que evidentemente que não se usa, mas se fala em escarradeira, você assistir teatro ou filme no cinema de chapéu não pode mais. Então, essas coisas que vêm sendo mudadas, né? Esse negócio da escarradeira é interessante, né? Interessante. E era uma época em que usava-se realmente. Usava-se, todos os estabelecimentos eram obrigados a ter lá a escarradeira, não principalmente para aqueles que mascavam fumo, né? Tinha esse hábito, né, mascar fumo. E não só nos órgãos públicos e residências, né? Residências também, né? Eu ouvi dizer que as residências antigamente tinham também escarradeira. Como é que é aquela história que você nos contou aí antes de começar o programa, do carro de boi? Não, tinha um artigo que dizia da proibição, tá? De carros de boi circularem pelo centro da cidade sem o respectivo guieiro. Tá? Então, o guieiro seria o condutor do carro de boi. Quer dizer, então a gente pode perceber daí que existiam algumas pessoas que soltavam o carro de boi, porque normalmente o boi sabia voltar para a fazenda. Porque se fala sem o respectivo guieiro, porque alguém com o guieiro abusava. era permitido, né?
Não podia sem o respectivo guieiro. E muita gente devia burlar essa legislação no Soltava sentido de que soltava o boi com o carro, tudo, e vamos ver se dá certo. É provável, né? Então é por isso que existia essa... De tanto ir e vir pelo mesmo local, o boi deveria se acostumar, saber o caminho da roça. Mas as coisas mudam, né, Bispo? A ideia da gente é sempre modernizar e acompanhar esse crescimento, né, de um modo geral. Você inicialmente perguntou, é importante que a gente dê uma pinceladinha o que é postura, porque você falou em outras secretarias, o pessoal conhece com mais facilidade. Então, postura nada mais é que um conjunto de normas regido por lei, né? Para que a sociedade respeite aquele espaço determinado pela municipalidade, ou seja, você não pode ir além daquilo que está escrito em lei. Então, esse conjunto de normas é regido por lei. Existe o código e as pessoas têm que respeitar, tá ok? Agora, com relação ao seu dia a dia e nesse século XXI... Uma loucura. Como é que é? Como funciona agora? Olha... Quais são os fatos mais comuns? Ô Bispo, as reclamações são muitas, tá? São muitas. Aí eu vejo a coisa do início, é o seguinte, é uma questão de usos e costumes, talvez. Nós temos aí um povo de um local, um povo de outro, que tem hábitos diferentes, né, um do outro, tá? Alguns acreditam que, por exemplo, abrir um comércio é locar uma portinha, colocar alguma coisa dentro e estar vendendo. Mas e o alvará? Ah, mas precisa? Muita gente às vezes questiona, não sei se na inocência ou não. Ou na má fé, né? Ou na má fé. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo esse trabalho, como eu te falei anteriormente, não só de fiscalizar, mas também orientar. Então, se a pessoa está lá estabelecida, dá-se um prazo, dá-se uma oportunidade, desde que ele seja ainda um primário, né? Se não esteja agindo de má fé. Para que evite você provocar, na verdade, um impacto, tá? Porque aí a coisa vai para a justiça, né? Não é o problema a justiça. Eu me refiro a esse impacto social, econômico. Você tem alguém que está vivendo daquilo. Se ele deixar de produzir um dia, no dia seguinte ele tem um filhinho que poderá passar necessidade. Então a gente... Não é essa a intenção, Não né? é. A intenção é de orientar. Agora, se a pessoa insiste no erro, está persistindo, a gente toma as medidas que a lei faculta, né? É o fechamento. Nós já fechamos muitos estabelecimentos porque achamos que deveria fechar, não tinha como mantê-los abertos, tá? A pessoa já tinha sido avisada, já foi notificada para tomar providência, não tomou, e é o que a gente tem feito. E hoje essa questão de, vamos pegar esse exemplo que você nos deu aí de um pequeno comércio, a própria legislação faculta a ele começar a trabalhar, mesmo que essa papelada esteja em curso ou não? Ele precisa estar liberado? Tem um artigo que prevê que, aliás, nós nos reunimos também há pouco tempo com os escritórios das cidades, que são os propulsores da abertura de uma empresa. Correto. Então, o que nós implantamos? Uma prévia vistoria. Porque, veja bem, nós temos um mapa da cidade onde existe área estritamente residencial, a pessoa loca um imóvel, compra, reforma, gasta-se uma fortuna, aí vem pedir alvará. O que acontece? Eu vou dizer a ele, olha, mas aqui não pode, aqui é estritamente residencial. Ele não vai gostar. Pô, mas eu investi aqui, então a gente está orientando assim, tá? Para que ele procure inicialmente... Antes de tudo, procurar... O local permitido. Tem local que não é permitido. Tá? E no caso desse aí, a pessoa já investiu, já está lá, como é que fica? Aí é que causa um problema sério. Tremendo problema, né? Aí tem que tentar se adaptar, porque às vezes ele está num local que não permite um comércio de venda de bebida alcoólica, porém permite um outro tipo de comércio. Ele se adapta a outra coisa, porque não é permitido mesmo, e a gente está tentando fazer com que isso tenha o devido valor, né? É uma das formas da gente tentar, não digo reorganizar, mas ir adequando para que isso venha trazer benefício não só para a municipalidade, como para o próprio proprietário. Para que ele trabalhe tranquilo também, né? E toda a cidade, né? Todo município venha se beneficiar. Agora, outra questão também que sempre gera uma certa polêmica, Celso, é referente aos ambulantes,
aquelas pessoas que desembarcam aí no trevo para vender bolsinha, para vender vaso, para vender isso, para vender aquilo. E infestam a cidade, param aí com um determinado veículo repositor de mercadoria, e eles ficam pela cidade toda tranquilos aí, pelos bairros. Como é que é isso aí? Bispo, é outra coisa. O ambulante, é problemático, hein? Existe um artigo que prevê que o ambulante, chegando, ele pode comercializar na cidade, sim, desde que ele se dirija à municipalidade, né, ao órgão competente, recolha um valor, né, esse valor é cobrado por dia, e ele trabalha. Ele fala, eu vou trabalhar tantos dias, calcula-se, recolhe, ele vai trabalhar tranquilamente. Agora, isso causa um sério problema. Nós tivemos alguns problemas de alguns ambulantes vendendo goiaba, né? Vendiam frutas aí, especificamente goiaba na cidade. Então ele se aproximava de quitanda, supermercados, e isso... A concorrência desleal. A concorrência, né? já se torna desleal. O que nós fizemos? Pedimos a ele que se retirasse ou fosse recolher a sua guia, não o fez. Tentamos descobrir quem era esse veículo reabastecedor. Não, sou eu aqui com esse carrinho. E na verdade estava infestada a cidade. Até que nós, usando aí da lei, recolhemos as frutas. Acabou o problema. Só que a gente fez isso depois de insistir, porque volta aquele problema. A gente também tenta orientar, reconhece que é uma dificuldade. Então. Mas foi a única forma da gente conseguir amenizar essa situação. Usamos aí de um meio que a gente tenta evitar, mas acaba por usar se for preciso. Né? Daqui a pouco nós vamos falar a respeito dessa questão aí das calçadas e roçar os lotes aí, que é um problema muito antigo. Muito bem lembrado. O Leme Notícias, primeira edição, vai a um breve intervalo e nós vamos voltar já já. É o Leme Notícias, primeira edição, hoje falando a respeito de fiscalização e postura e recebendo aqui o chefe desse setor na prefeitura do nosso município, Celso Cerciloto. Nós deixávamos para esse bloco exatamente a questão que está em andamento, Celso, que é justamente essa aí, de se providenciar os proprietários de lotes em algumas avenidas, Carlos Bonfante e João Arraes Serode Filho. Providenciar as calçadas em frente a esses lotes e que esses lotes sejam mantidos limpos, roçados, aquela coisa toda. É um problema que vira e mexe, ele vem à baila, né? Porque as pessoas esquecem os terrenos lá, no muro e tal. Vai ser uma barra pesada também isso aí? Eu não sei, depende do ângulo que se vê a coisa como barra pesada. O que nós pretendemos é atingir a cidade toda no sentido de efetuarmos essa calçada aos poucos, fazemos essa limpeza. Agora, entendam que não é a prefeitura que vai executar esse trabalho. Nós notificamos as pessoas proprietárias desses dois locais que nós acabamos de citar, e outros bairros serão notificados também. Então, é importante que as pessoas construam essa calçada dentro do prazo. Se não o fizerem, a prefeitura vai fazer, vai cobrar, e é passível de multa também por não ter acatado o nosso pedido. E outros bairros em seguida serão convidados a executar. Essa calçada pode ser feita também tá? Com concreto, não necessariamente a calçadinha portuguesa. Tá? Dependendo do local, é claro. Não se podia fazer com concreto, né? Não. É claro que desde que não atinja a área central. Né? Na área central é a calçadinha portuguesa. E a questão dos lotes também, nós já planejamos que vamos notificar toda a cidade. Nós iniciamos aí com 2 blocos, né? Como já foi divulgado na imprensa oficial e jornais da cidade, para que as pessoas, dentro do prazo que nós demos, comecem a providenciar a limpeza. 30 dias para as calçadas e muros, é importante isso, né? Porque muro fechar e tudo dentro de uma proporção. Se ele tem lá um terreno vazio lá na vila, que é diferente de se fazer um muro aqui do centro da cidade, é claro. Certo. Então, entendam o seguinte,
se fizerem a limpeza, tudo bem. Se não fizerem dentro do prazo, nós vamos iniciar o nosso trabalho, vamos executar essa limpeza e vamos cobrar o trabalho que nós fizemos. É claro, a prefeitura não pode arcar com isso. O terreno pertence ao proprietário aí que tem que cuidar. E não é só fazer o roçamento e esquecer, ele tem que fazer a manutenção desse terreno. É porque ele roça hoje, daqui 15 dias a coisa está de novo. Você viu que nós tivemos, nós estamos saindo desse período chuvoso, exatamente agora que nós vamos iniciar esse trabalho em função disso, porque não tinha condições mesmo. Você poderia roçar e o mato germinava rapidamente. Hoje já com a parada da chuva, amenizou e nos dá condição de fazer esse trabalho e dá condição aos proprietários fazerem também. Né? Esse prazo de calçadinha e de roçar os lotes já está correndo já? Já está correndo a partir do dia 2. Todos estão se movimentando, porque veja bem, bispo, a prefeitura pediu, o proprietário executa. Se ele não executar, ele vai sentir no bolso, porque a multa poderá vir, com certeza, e a cobrança certamente será executada pelo trabalho que nós executamos, porque vai nos custar também fazer essa limpeza. Então, cada um que cuide do seu. Outro aspecto para a gente abordar aí, Celso, com relação ao fechamento de bares, me parece, às 22 horas, isso é uma ideia que vai ser posta em prática? Olha, não partiu da postura. Não partiu da postura. Não tive informação oficial disso, eu tenho visto através de informações, TV, jornal. Agora, isso é complicado, né? Você determinar um horário de fechamento de um bar. Sei lá, nós precisamos tentar copiar de outras cidades se a coisa funciona realmente ou não, se vai nos beneficiar. O primeiro exemplo disso, me parece, foi a própria capital paulista, em função de fechar os bares 1h da manhã, e parece que surtiu algum efeito, eu não sei exatamente, mas que teve problemas por parte dos proprietários desses bares e restaurantes aí, coisa maluca. Ô bispo, aí é que está. O que você entende por bar, né? Então, tem que tentar diferenciar isso. Agora, fazer essa diferença, um bar chamado de boteco, que está lá numa vila, um barzinho que está aqui no centro da cidade, você vai fechar os dois? Por que fechar só o da vila e não da cidade? É um pouco complicado. Eu acho que vai se falar em lei seca aí, para não se vender bebida, eu não sei. Alguns proprietários de bar usam da má fé, é verdade. Outros não, outros vivem daquilo de uma forma honesta. Então ele depende de estender esse horário. Alguns chegam no trabalho, aí você sabe que o pessoal da periferia, muitos trabalham na roça, chegam às vezes tarde ou precisam de alguma coisa, tem que recorrer a um barzinho para que ele possa fornecer, mesmo porque às vezes até compra isso com crédito, né? Não tem dinheiro para pagar na hora. Então, é uma coisa que vai mexer com o social, como nós falamos anteriormente. Agora, a questão aí de outras, que supõe-se que a maioria de barzinhos sejam fachadas. Outro problema aí, essa questão de muitos bares, principalmente na periferia, e que a polícia tem tido um trabalho muito grande em função de se tratar ali de um ponto de venda de droga, aquela coisa toda. E muitos desses bares sem alvará, né? O bispo, a gente tá fazendo visita, você vê, nós temos em Leme, eu posso dizer que está em torno de 90 mil habitantes, talvez 100, a gente não tem aí isso precisamente. E é difícil você, com o número reduzido de fiscais que nós temos, fazer isso certinho, é impossível você conseguir fazer esse levantamento que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um mapeamento, um raio-x de toda a cidade para saber quem é quem na verdade. Quem está legalizado e quem não está. Agora, quanto ao barzinho usar o seu comércio como ponto de venda de droga, não cabe a postura saber se ele... Aí já é a questão policial, né? Policial, porque nós nos atemos ao seguinte: ele chega, olha, eu tenho aqui um prédio, quero montar um bar, por favor, faça uma vistoria. Nós vamos fazer a vistoria, está tudo em ordem, ele faz o pedido, bar. Eu não posso antecipar o que ele poderia estar prevendo, o que está pensando em fazer. Tá? Porque aí ele, mediante aquele alvará, ele acha que pode mudar o curso da história. Ele muda, ele descaracteriza a própria função, né? Agora, aí já é um caso de polícia. Eu
nós liberamos o alvará para ele comercializar. Tá? Dentro da legalidade eu não posso dizer não, seja lá quem for. Ele chegar aqui e pedir, olha, eu quero abrir um barzinho que eu vou trabalhar. O que você exige para que eu abra esse bar? Ele me apresenta todos os requisitos necessários, esse alvará é liberado. Agora, o que ele vai fazer depois é uma ação já que não cabe à postura tão somente. Né? E sim a polícia, né? O que a gente tem visto realmente aí, nesse aspecto aí, Celso, é em função de que o próprio trabalhador que chega em casa por volta de 6h30, 7 horas, 8 horas da noite, depois de trabalhar o dia todo, né? Ele pega lá um pedacinho da garagem, da frente da casa dele lá, põe umas tábuas, faz qualquer coisa lá, e é um meio de ele ganhar um pouquinho mais para ajudar no orçamento familiar. Normalmente isso aí não tem alvará, não tem nada, porque ele abre geralmente depois da noitinha, né? Depois que ele chega do trabalho, são os amigos mesmo que vão ali tomar uma cervejinha ou coisa parecida. Esses estão infestados aí, a gente vê muito, né? Mas veja bem, bispo, não é permitido. Não é permitido. E se nós descobrimos esses barzinhos dessa forma, a gente dá o prazo a ele, orienta, conforme nós falamos anteriormente, não só fiscaliza, como orienta, e dá um prazo para que ele se adeque às normas, né? Agora, se ele não conseguir, aí já é outro problema, aí acarreta o fechamento realmente. Ele tem que se adequar, ou seja, tem que estar na posse desse alvará para poder comercializar e se colocar em igualdade de condições com os demais, né? Não é permitido comercializar sem o respectivo alvará. E aquela questão, Celso, que nós tivemos aí há uns 2 anos atrás, se eu não estou enganado, de vendas de gás em estabelecimentos que não tinham lá a total segurança. Isso ainda continua sendo fiscalizado ou já foi liberado? Como é que ficou isso? Tá. Continua, nós estamos fazendo um trabalho em cima disso, seríssimo. Nós só liberamos alvarás a quem pretende comercializar, após nos apresentarem o laudo de Corpo de Bombeiros. Tá? Isso aí até deu um impacto muito grande na cidade, eu acho muito positivo, não só para nós, como para todo o cidadão e o próprio proprietário do depósito. Porque é uma segurança, né? É uma segurança. Esses botijões ficam jogados ali. O bombeiro é que sabe a distância de um bujão e outro, um ar de corredor para ventilação, um corredor para que haja ventilação, para que armazene isso de forma correta. Então, todos que pretendem montar um depósito de gás... Ou comercializar esse gás dentro do seu próprio... Não pode, aí não pode. O bombeiro não permite. Não permite, né? O bombeiro vai lá, na verdade ele tem que apresentar um projeto para que o bombeiro faça aprovação ou não, e o bombeiro também orienta, olha, isso aqui você recua um pouco, faz assim, assado, adapte dessa maneira, ele faz. Está indo bem. Muita gente está entendendo que é por aí. É uma das coisas que eu entendo como uma novidade até, né? Essa questão dos depósitos de gás. Nós estamos regularizando, todos estão se adequando. Na renovação do alvará já pedimos também que apresente esse documento do Corpo de Bombeiros, né? Que é o laudo, para que ele possa comercializar. Trabalhar tranquilamente. Não só gás, como postos de gasolina. Postos de gasolina também. E também essa novidade aí que a gente está pedindo para essas casas de aglomeração de pessoas, né? Que seriam... portas de emergência, as portas de emergência, né? Que é o próprio bombeiro que vem e faz faz essa avaliação. Celso, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer aí a sua participação dentro do Leme Notícias, primeira edição, e apenas que você reforçasse rapidamente aí esses 30 dias para as pessoas providenciarem, então, a limpeza dos lotes e a calçadinha, é isso? Sim, a calçada e muro, né, tem prazo de 30 dias e está correndo a partir do dia 2, que foi publicado na imprensa oficial e jornais da cidade. Tá? Nós soltamos 2 blocos, vários bairros. Agora, terminando esse, já saem os outros, até que nós consigamos abranger toda a cidade. Vamos deixar essa cidade limpa. Eu peço para que todos colaborem. É possível, se a pessoa é proprietária do lote, é possível ele limpar e também que faça a manutenção do seu terreno. Tá? Não é só limpar e virar as costas. A calçada e o terreno é uma prioridade nossa. E outra coisa também, não esquecendo das árvores, né? Considerar que as árvores não podem ser podadas de forma drástica, somente de forma ornamental.
Obrigado, Celso. Um Obrigado abraço para a você. Disponha. E sucesso aí. Obrigado na pela sua oportunidade. fiscalização. Opa, obrigado. O Leme Notícias, primeira edição, vai ficando por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.